Nesse vídeo eu vou falar sobre o meu processo de conversão. E quando eu digo conversão, a gente pensa que é alguém que não era cristão, não era católico, se torna católico. No caso, eu sou de berço católico, né? E eu quero contar um pouco da minha história, na verdade, com o catolicismo e principalmente do ponto de vista dos erros que eu cometi ao longo da minha vida. Eu fiquei 20 anos afastado da igreja. E por que eu voltei, como eu voltei e como eu enxergo hoje. Eu quero falar um pouco disso porque eu sei que eu passei foi um grande, longo e árduo processo de conversão. E eu quero contar detalhes de como ele se deu, do que aconteceu, do que passava na minha cabeça, porque eu sei que isso acontece com muitas pessoas, e enfim, a gente tem visto, uma onda muito grande de gente voltando para o catolicismo, gente se convertendo a primeira vez para o catolicismo, e não é o objetivo falar sobre isso, fazer essa análise sociológica, mas sim contar um pouco da minha experiência. Então, nasci em berço católico, fui batizado, tudo, fiz primeira comunhão, crisma, e não era de uma família de católicos de IBGE, A minha mãe era praticante, a gente ia na missa todos os domingos, eu cresci indo na missa todos os domingos, só que a vivência religiosa era uma vivência disso, de festa, quando tinha alguma festa, litúrgica, de domingo e as missas, a gente nunca teve, porque enfim, não era, a maioria de nós nessa idade teve, pais que, não, vamos falar aqui de religião, vou te ensinar, é assim, é assado, isso, aquilo e tudo mais. Então, mesmo que eu tenha feito primeira comunhão, como eu fiz novo, a maioria das pessoas faz, a gente não se lembra tanto assim, não fica aquele registro, E o fato é que quando eu cheguei ali nos meus 13 para 14 anos, eu comecei a aguçar meu interesse por entender mais e buscar respostas. E aí, uma mera ida à igreja domingo passou a ser um ponto de alimentação para mim. Por quê? Eu ia e eu começava a entender um pouco daquilo ali, da liturgia, do que é a missa. Tava começando a ficar legal. Já era um momento que eu ia para a missa sem minha mãe. Às vezes minha mãe não podia ir, dava domingo de manhã, a gente morava vizinho à igreja, partia para a missa. E claro, nessa época eu tinha sempre muitos preconceitos, eu tinha meus parentes, tias e primas e aqueles católicos que a gente chama ali, de mais carola, como se dizia, aquelas pessoas mais assim, que hoje eu entendo que é o fervor da fé, mas que naquela época aquilo me deixava um pouco embaraçado, eu não gostava, mas eu estava começando a me identificar e a encontrar algumas respostas. Só que nisso eu comecei a namorar uma pessoa e ela era espírita e a família era espírita, e aí ela começou a me dizer que a gente tinha todas as respostas ali no espiritismo e começou a me apresentar. E quer dizer, eu que vinha começando a namorar com a religião, digamos assim, de uma maneira racional, o meu intelecto começando a se abrir de fato para a vivência da religião e não apenas para os ritos, não apenas para o tem que ir, porque é domingo, eu fui fisgado. E óbvio, por minha própria responsabilidade, mas eu fui fisgado, meu interesse foi fisgado, e no espiritismo tinha uma série de respostas, tinha um livro gigantesco, eu não vou ficar falando aqui porque não é o objetivo fazer propaganda para o espiritismo, mas um livro com perguntas e respostas. Cara, isso faz muito sentido, essas coisas e tal. Abandonei o catolicismo declaradamente. E aí foi um pé de guerra. Eu cheguei para minha mãe, falei que não ia mais, eu tinha ali meus 15 anos já, e aí o pau comeu, como a gente diz, Aqui na Bahia o pau comeu, e foi muita guerra, e aí, claro, sobre o olhar espírita, no fundo, enfim, tinha uma série de outras coisas acontecendo ali, a leitura era essa e tudo, e aí foi o fato concreto que, apesar dessa mudança para o espiritismo e eu ter saído da igreja, foi um fato concreto que eu comecei a encontrar respostas e eu, querendo ou não, me aproximei mais do que eu acreditei que era Jesus, do que eu acreditei que era a mensagem de Cristo através do espiritismo.
Mas depois eu vinha a descobrir muitas outras coisas que na verdade desfizeram isso e hoje faz total sentido. Mas me aproximei, eu me tornei uma pessoa que, né, fazia oração, eu me tornei uma pessoa que ajudava a fazer cara. Tinha um lado bom disso, não vou mentir. Eu não posso ser hipócrita, dizer que, porra, afundou, estragou minha vida. Naquele momento não, depois, em consequência, sim. E aí, só que eu sou muito focado, então quando eu pego uma coisa eu vou fundo, daí li livro até dizer chega. Aí depois acabei indo para outras religiões, acabei indo para Umbanda, isso já uns 20 anos de idade, li, até que eu comecei a me decepcionar por motivos óbvios, né? Essas religiões, elas são fundadas em pessoas, em seres humanos, o sagrado delas passa pela fundação e pela palavra de seres humanos, completamente diferente do que é a Igreja Católica, que sim, passa por seres humanos, padre, mas existe algo maior. E eu comecei a me decepcionar e eu acredito que esses marcos temporais são né, não tão precisos, mas sei lá, nos meus 25 anos eu abandonei, eu falei, cara, isso aqui não dá mais. E aí só que o que aconteceu? Aí eu já entrei para uma linha mais New Age, já entrei para uma linha, né, da Umbanda ali, já para uma linha mais de energia, de terapias de cura, e eu vou fazer um vídeo só sobre como isso me deteriorou como homem, como isso destruiu, quase me botou no fundo do poço. Não a coisa em si, mas a mensagem que entra na nossa cabeça e o que isso gera. Então eu fui para essa linha New Age e aí, cara, é muita coisa, né? Você encontra muita coisa nesse mundo, ocultismo, filosofias orientais, é uma mistureba doida, danada, que nada tem fundamento, mas tudo parece ter uma lógica. E eu me envolvi nisso, diria, até os meus 32, 33 anos de idade. Então passei ali até aí 18 anos, né? Saí da igreja com 15, estava 18 anos fora. Só que o que aconteceu na prática foi, quando eu cheguei ali nos meus 33 anos de idade, olha que marco, né? Olha que marco, 33 anos de idade, meu mundo estava ruído. Nessa época tinha acontecido várias outras coisas profissionalmente falando, que depois eu trago aqui, mas eu não quero dar a impressão que elas têm uma conexão direta, mas elas têm indiretamente, porque no fundo o que acontece? Você vai falar, pô, mas é só livro, é só religião, é só falatório, mas gente, tudo isso é cultura que impregna dentro da gente, que transforma nossas crenças, que mexe com nossas bases de valores, que mexe com a forma como a gente lida, com a cosmovisão que a gente tem do mundo. Isso tudo influencia muito e prejudica. No meu caso, destruiu. E eu já disse, vou fazer um vídeo depois só sobre isso, sobre esses aspectos. Me destruiu, me dilacerou. Com 33 anos de idade, eu era um homem que saí de um serviço público em que eu tinha uma alta renda, passado em vários concursos, tinha cargo já comissionado de destaque, era professor, ganhava muito bem, não sei o que, tal, para chegar no fundo do poço profissionalmente, um homem completamente perdido, e eu me dizia espiritualizado nessa época, né? Eu me dizia portador de práticas espirituais. Aí eu já estava no nível até mais hard, era registros acásticos, era viagem astral, era uma parada pesada mesmo. E essa época eu me dizia espiritualizado, de conexão, né, com as entidades, aquela coisa e tudo mais. Então eu acreditava que eu era espiritualizado. Só que no fundo faltava um link, faltava um porto seguro para me sustentar, e eu estava afundando. E aí eu já estava num estado pré-depressivo, muito por conta também da minha questão profissional, que nesse momento ele meio que intrincava a questão profissional com essas coisas, porque eu queria trabalhar com isso, eu acreditava que trabalhar com isso era o caminho, eu queria difundir, eu cheguei a ter, na verdade, alguns programas voltados para essas áreas. Mas aí acabou a energia total, eu estava num estado pré-depressivo, quebrado financeiramente,
né? E, parênteses, durante todo esse período, graças a Deus, a única coisa que se manteve foi o meu relacionamento com a minha esposa. Porque ela foi o meu porto seguro, porque assim, sem ela definitivamente eu teria feito alguma besteira na vida. Por isso que hoje é um dos motivos de eu ter esse canal aqui, né, de estar criando esse canal. Mas enfim, a minha esposa foi o meu porto seguro naquele momento, não no sentido de que era por ela que eu estava fazendo alguma coisa, ela me dava apoio, só que chegou um momento que até ela chegou e falou: negativo, não vou te apoiar mais nisso. E aí, claro, qual é a postura de outro homem? Então vamos separar. Cara, eu ouço a minha esposa a vida inteira. Minha esposa detém uma sabedoria que eu não tenho, as nossas esposas. Por quê? Faz parte da constituição delas. Elas detêm um nível de sabedoria que a gente não tem. Ai do homem que não consegue enxergar isso e acha que ele é o pica das galáxias. Bom, o fato é, ela engravidou, né, da nossa primeira filha, nesse período, nesse limiar que eu estava passando. E aí, nesse ponto de gravidez, eu comecei a refletir, cara, o que eu vou dar para minha filha? Que estrutura eu vou dar para ela de valores da vida, sabe? Quem que é? Eu vou falar para ela que Deus é quem? Que Deus é uma energia, que Jesus, na verdade, ele era, olha como eu blasfemava, que Jesus não é Deus, Jesus é um avatar, ele é uma pessoa como qualquer outro, como o Buda. Olha o nível de blasfêmia que eu passava. Tudo isso graças ao Deus já confessado e resolvido. Hoje resta somente a tristeza daquela época, mas era o nível da blasfêmia. E ele nunca me abandonou nesse período. Nesse período de vacas magras, nesse período de fundo de poço, ele nunca me abandonou. Silenciosamente, calado, obviamente que eu não acreditava que era ele, mas Deus estava sempre cuidando de mim ali. E eu tenho vários casos, vários testemunhos para dar sobre isso, sobre ter que pagar uma conta, não ter dinheiro e ali eu receber um dinheiro que não estava sendo esperado e era o que eu precisava para pagar a despesa do mês, por exemplo. Cara, muitas coisas. Deus nunca me abandonou. E isso que é o mais lindo para mim, do meu ponto de vista. Glória a Deus por isso. E minha filha nasceu, eu falei, o que eu vou dar para ela? O que eu vou dizer para ela de valores? Com base em que valores eu vou criar minha filha? Esse negócio de energia, é cristal, pêndulo, o que é isso, cara? E aí, nesse momento eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a pesquisar uma coisa racional, qual é a religião que eu vou? Era assim, qual a religião então que eu vou me filiar? Vou ver esse negócio de evangélico aí, cara, tem uns caras aí na internet que eu gosto, que falam umas coisas bonitas, e aí eu ia ver, nunca cheguei aí para uma igreja, mas eu comecei a pesquisar, mas nenhum dava match. Nenhum batia. Só que sabe qual que batia ainda menos? A Igreja Católica. Porque você há de imaginar que durante esses 15 a 20 anos, que quando eu voltei foram 20, eu me alimentei de tudo quanto é teoria que denigre a Igreja Católica e detona ela no mais fundo do ser. Então eu formei muitas e muitas crenças negativas contra a Igreja Católica, sobretudo com o Espiritismo. Então a Igreja Católica era a última da minha lista. E aí quando eu abria, por exemplo, eu falei, vou abrir uma missa online aqui para ver como é. Eu não fui na igreja, não fiz nada. Vou abrir uma missa, isso tudo eu sozinho, calado, ó. Daqui a pouco eu falo sobre ele, São José. Calado, eu abri aquilo, cara, que roupas ridículas. A galera tá nisso ainda. Falando umas coisas aí que ninguém entende nada. Pra que isso? Não fala pro coração. Eu não arrepio. Era isso que eu achava. Só que ao mesmo tempo, eu sabia que a resposta estava em Jesus, mas eu não me afiliava com o protestantismo. Com nenhuma linha. Eu olhava para aquilo e me descia quadrado. Sabe? E não era assim, eu nem entrava em dogma, nem questões do que acreditava ou não, mas não me descia. Eu achava tudo muito forçado. Cara, não, definitivamente não. Até que eu caí numa live do
Frei Gilson, era a época da quaresma de São Miguel. E aí eu participei da quaresma e mesmo assim, na parte, por exemplo, das músicas, dos louvores, pô, isso aqui tá demais pra mim, cara. Aí também é exagero, oh Deus, pelo amor de Deus, mas eu falei, vou fazer. E vendo alguém possivelmente na internet, eu falei, vou colar em São José, cara. Vou colar em São José. E aí nisso eu fiz, paralelo a isso, eu assisti algumas lives do Frei Gilson, também achei muito too much naquele momento. Aí eu fiz uma novena para São José, pedindo para ele me conduzir. E ele me conduziu. E ali eu comecei a ver alguns vídeos que me mostravam a face da igreja que eu não conhecia. Eu comecei a ver alguns vídeos que desmontavam o quebra-cabeça que eu tinha montado errado. Eu comecei a ver alguns vídeos que falavam sobre as mentiras contra a igreja. Então, caramba, peraí. Aí eu comecei a ver, cara, eu fui a vida toda enganado, mas ainda não foi assim, papo 1. Do dia que eu comecei a fazer essa novena para São José e querer assistir um Frei Gilson aqui, foram 2 anos até eu decidir voltar. Só que não foram 2 anos parados, 2 anos em que eu rezava um texto de vez em quando, 2 anos em que eu estava sempre assistindo vídeo, aí assistia vídeo também de protestante para ver. 2 anos que eu fui ajustando os meus juízos, ajustando a minha visão de mundo para... Será que é isso? E avaliando, e entendendo da liturgia. Nessa época ainda não tinha ali também o catecismo, ainda não tinha o catecismo ali para mim, nisso, e entendendo da liturgia, entendendo o porquê das coisas, até que eu li um livro do professor Felipe Aquino, Por que Sou Católico, era o livro dele. E aquele livro, aliás, minto, teve um livro anterior, que ele está até aqui na minha estante, eu não peguei, mas depois eu vou fazer um vídeo sobre ele, que é o livro do Rafael Llano Cifuentes, que é Deus e o Sentido da Vida. Eu ouvi alguém falando sobre esse livro, cara, eu vou comprar esse livro. Comprei o livro e li uma parte dele. Quando chegou na metade, era a mensagem que eu precisava e eu entendi. Que ele falava da vergonha de Deus, citando inclusive o Viktor Frankl, da logoterapia, e ele falava sobre o conceito de vergonha de Deus, vergonha de religião. Eu falei, é isso, eu tenho essa parada. E eu me lembro que eu fui mostrar para minha esposa, eu li uns trechos para ela, ela falou, isso aqui também, eu também tenho isso, a gente tinha isso. A vergonha de se dizer católico, a vergonha de se dizer crente de uma pessoa que viveu há 2000 anos, que passou... que hoje no imaginário popular é a grande vilã da história do mundo, a vergonha de se dizer refém de uma força superior, porque em todas as outras fontes que eu estava usando, New Age e tudo mais, é o contrário, é você que é o fodão, você faz acontecer com o seu pensamento, você é o dono da sua própria vida, você é isso, você é aquilo, sem considerar em nenhum momento a existência de Deus e qualquer força superior a nós. E isso me destruiu, e aí é onde eu digo que me destruiu. Então, eu falei assim, cara, eu tenho isso. E quando eu vi que isso era algo que não era só eu, quando eu li ali no livro, meio que iluminou de fato, foi um ato de iluminação do meu intelecto, eu respirei aliviado. E ainda, aí eu falei, pô, eu vou me abrir mais a isso aqui. É isso, eu tinha vergonha disso. E foi um processo. Existem ainda traços dessa vergonha que hoje já estão superados por muitos outros aspectos, porque a fé ela vai iluminando o nosso intelecto, ela vai sendo retroalimentada, ela vai crescendo e aí a coisa vai tomando outro rumo. Mas o fato depois eu passei para o livro do professor Felipe Aquino, Porque Sou Católico, e aquilo ali enterrou uma pá de cal. Quando ele vê com todos os argumentos sobre o catolicismo, que depois eu vou fazer até um vídeo aqui sobre isso, os argumentos do catolicismo, de porque ele é católico, de Jesus, da fundação da igreja, da perenidade de 2000 anos, da dificuldade que da estabilidade que é a instituição igreja, que diferente de qualquer outra coisa, e de até mesmo do protestantismo, que tem inúmeras designações, a igreja ela é uma só, e ela não muda de ideia do dia para a noite, e não tem esse negócio de vou me adaptar ao mundo. Cara,
aquilo tudo era o que eu precisava de estabilidade, eu precisava de um terreno para pisar e falar, aqui é minha terra, aqui é onde eu posso construir minha casa para minha filha. E aí foi onde a chave virou. E eu me emociono ao falar isso, inclusive eu tô aqui todo arrepiado o tempo inteiro falando isso. E era véspera da Páscoa e eu decidi voltar. Aí eu fui para uma missa, era uma quarta-feira, umas 2 semanas antes da Páscoa, eu fui para uma missa, quarta-feira de manhã, fui com minha mãe. Foi muito um marco, porque minha mãe que me levou para a igreja, e minha mãe se ressentiu durante esse tempo todinho que eu estava afastado da igreja. E eu fui com ela, e aí eu falei, agora eu preciso confessar. Obviamente eu não comunguei, e aí eu falei, eu preciso confessar, me confessar. Não estava com padre nessa missa, era um diácono que na verdade estava celebrando, né? Mas não tinha um padre ali. O padre estava doente, afastado, aí eu sei que eu procurei um amigo e outro aqui, achei o telefone de um padre, falei com ele e ele topou me confessar. Ele me confessou, ele recebeu a minha confissão na quarta-feira que antecede a Paixão de Cristo, da Páscoa do ano de 2022. E aí eu fui me confessei com ele e já acompanhei o Tríduo Pascal e assim, dali pra cá a minha vida mudou, da água pro vinho. Aí a partir dali só foi um processo ainda gradual, porque foi um processo de reaproximação, aí foi um processo de, cara, preciso agora entender o que é a igreja, entender a liturgia, entender os dogmas, entender a fé que eu perdi, entender que fé é essa que eu estou me filiando. Eu preciso agora entender os mistérios, entender, sabe, a raiz, o centro, e tem sido um processo até hoje, mas daí pra frente eu entrei numa veia de estudar bastante, sempre com muito cuidado, porque antes eu estudava a ponto de intelectualizar demais e me descolar. E a própria conteúdo, né, que eu estudava, New Age, era para isso, era para descolar da realidade. Então aqui agora eu estava estudando, mas com esse cuidado. E ó, quem me trouxe de volta para a igreja foi São José. Por isso que esse canal, esse trabalho todo é em honra a São José, é dedicado a ele, é com a bênção dele. Coisas maravilhosas têm acontecido na minha vida, da minha família, pela intercessão de São José, no nível espiritual, não estou falando do nível material. Material também, mas isso é o de menos, porque não é nossa régua. Se está indo bem é porque tem a bênção, se não está, não, longe disso. Isso é teologia da prosperidade, da qual eu não coaduno. Então, o fato é que aí eu comecei a voltar para a missa todos os domingos. Inicialmente eu e minha filha, todos os domingos eu tenho foto dela pequenininha na missa. Aí batizamos minha filha, mas minha esposa ainda não ia. E aí a gente veio no processo gradual e depois eu conto o restante de como foi, porque foi também muito lindo esse momento de transição entre eu ter voltado e a família toda aí. Hoje a gente vai na missa todos os domingos, a gente tem todos os dias com os meninos, nós rezamos uma dezena do terço, a gente tem todos os dias um minuto da palavra em que eu leio, né, para eles o evangelho do dia, da liturgia. A gente tem o estudo do catecismo para criança, que eu faço com minha filha, tem o dia dos santos, em que eu... Então assim, hoje, de fato, o catolicismo ele permeia a minha vida de uma maneira muito saudável, muito pé no chão, muito vida cotidiana. E aí eu bebo muito também. Uma outra referência muito é de São José Maria Escrivá, fundador da Opus Dei, que defende justamente isso, né? O catolicismo, a via de santificação na vida cotidiana, no trabalho, na família, né? No ser cristão verdadeiro no dia a dia. E é o que eu busco trazer hoje para minha casa, e é sobre isso que a gente vai ter vários outros vídeos aqui no canal. Então esse foi o meu processo de conversão, de retorno à Igreja Católica. Depois disso a gente já batizamos nossos 2 filhos, a gente casou, né, na Igreja Católica, recebemos o sacramento do matrimônio, que foi um momento também assim, de muita emoção na nossa vida, né, familiar. E é isso, gostaria de compartilhar isso aqui com você,
e de oferecer minha ajuda. Se você estiver nesse processo, conta comigo, me manda uma mensagem aqui, eu vou deixar no telefone aqui embaixo, manda uma mensagem. Eu faço questão de poder te ajudar, sou eu mesmo, tá? Não é eu mesmo, então está aqui o meu WhatsApp aqui embaixo. Faço questão de poder te ajudar e poder ser útil a você nessa caminhada, meu irmão. E que Deus te abençoe a sua jornada aí e até o próximo vídeo. Tchau.